Oi, me chamo Tamires Santana e hoje nós estamos aqui diretamente da Lapa. Hoje eu vou gravar para vocês Lapa e o Bondinho de Santa Teresa, um dos passeios turísticos mais procurados pelos gringos e os turistas aqui no Rio de Janeiro. Por incrível que pareça, a procura aqui é maior para turista do que para os próprios cariocas. Vem comigo para conhecer tudinho desse lugar mais boêmio do Rio de Janeiro. E a nossa primeira parada está sendo aqui na Escadaria Selarón, que é um ponto muito procurado por turista aqui no Rio de Janeiro. A Escadaria Selarón, ela também é conhecida como Escada do Convento de Santa Teresa. Ela fica localizada entre os bairros de Santa Teresa e da Lapa. Fica apenas 5 minutos a pé dos Arcos da Lapa. O artista chileno Jorge Selarón, que morava aqui, estava realmente insatisfeito com o estado que a escada se encontrava. Então, em 1990, Jorge Selarón iniciou os trabalhos de renovação da escada. No início, era apenas uma atividade de passatempo do artista, mas com o passar do tempo se tornou uma das grandes obras dele. Daí ela ficou conhecida pelo seu visual colorido e por diversos clipes musicais que foram gravados aqui. A escadaria ela tem 125 metros de comprimento e 250 degraus. São mais de 2.000 azulejos colocados por Selarón, recolhidos em mais de 60 países espalhados pelo mundo. Nós demos uma paradinha para vir comer aqui no restaurante Rodograma. É bem perto aos Arcos da Lapa. 2 carnes sem balança, o céu é R$17. Nossa segunda parada está sendo aqui no Parque das Ruínas. O Parque das Ruínas é um parque público e centro cultural localizado aqui em Santa Teresa. A entrada aqui no Parque das Ruínas ela é gratuita. Ele fica localizado nas ruínas do prédio que foi a casa da dama da sociedade Laurinda Santos Lobo. Laurinda pertencia à família dos Murtinho, uma rica e poderosa família que se dividia entre Rio de Janeiro e Paris. Seu casarão foi em 1920 um ponto de encontro para os modernistas do Rio de Janeiro e um ponto mais frequentado durante as próximas 2 décadas no Rio de Janeiro pelos cariocas, sendo um ponto de encontro que reunia famosos e figuras importantes da época, como por exemplo Vilas Lobo e Tarsila do Amaral. Após sua morte, como ela não tinha herdeiros, o local foi abandonado e invadido, saqueado e ocupado por pessoas em situação de rua. Em 1993, o governo do Rio de Janeiro tombou o que restava do casarão. E em 1997 foi inaugurado no local o Parque das Ruínas. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. Santa Teresa é um dos bairros mais charmosos e surgiu em torno do convento de Santa Teresa. Inicialmente a região foi ocupada por pessoas muito ricas que construíram casarões inspirados na arquitetura francesa, muitos dos quais estão de pé até hoje. Um grande diferencial de Santa Teresa, para você que vier conhecer, é não deixar de conhecer o Bondinho de Santa Teresa. Agora uma informação muito importante para vocês. Eu tô muito triste porque eu programei para mostrar o bondinho para vocês, mas infelizmente o bondinho ele tem ingressos limitados. O que significa isso?
Eu conversei com um morador local e ele me explicou que para você conseguir o ingresso para andar no bondinho de Santa Teresa, o bondinho ele custa R$20 e você paga, você pode subir e voltar para o centro do Rio pagando apenas R$20. Só que tem um porém, como os ingressos eles são limitados, eu cheguei lá à tarde, queria pagar para poder descer para o centro do Rio e eu não consegui, pasmem. E aí eu tive a informação que para você conseguir esse ingresso, tem dias que o ingresso acaba 11 horas da manhã, final de semana então nem se fala. Então se você tem a intenção de vir a Lapa e a Santa Teresa e andar no bondinho, você precisa chegar cedo para comprar o seu ingresso. E dias de semana, o funcionamento do bondinho ele funciona até às 17 horas, mas isso não significa que você vai conseguir andar nele até às 17 horas. Você precisa chegar cedo para comprar o seu ingresso. E final de semana, que era para ter mais bondinhos, que era para funcionar melhor, o horário é reduzido. Infelizmente. Eu fiquei muito triste com essa informação, mas fica aqui a informação para que vocês não passem pelo que eu passei. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas informações. Beijos e até a próxima.